Agora eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 47. Vamos nos colocar de pé para ler a palavra de Deus. Gênesis 47. Antes que eu me esqueça, também trago a gratidão do Ministério Infantil. Hoje nós tivemos um café da manhã, eu fui lá ministrar a ceia e a gratidão ao Dia dos Professores, que vai ser comemorado, nós antecipamos. E a Regiane veio com muita alegria falando para mim o seguinte: pastor, pode dizer que o ministério já está suprido agora com os muitos voluntários que chegaram. Bendito seja Deus por isso. Mas se você estava quase decidindo e agora eu não vou mais, não, apareça lá. Eu tenho certeza que terá algo. Mas ela veio com muita alegria dizer, mostrar a sua gratidão por pessoas que vieram para entrar nesse time. Muito obrigado. É assim mesmo que crescemos, servindo. Gênesis 47, 7. Diz assim: então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois, Jacó abençoou o faraó, e este lhe perguntou: quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao faraó: são 130 os anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então, Jacó abençoou o faraó e retirou-se. Oremos uma vez mais. Pai, obrigado por tudo que já tivemos a oportunidade de fazer, de realizar neste serviço a Ti. Muito obrigado. Dá-nos agora também da Tua luz ao meditarmos na Sua palavra. E continue conosco nesta hora, e continue com as nossas crianças que também recebem a palavra da verdade. Guarde-as com Teu poder. E use os professores também para o louvor da Tua glória e para o discipulado dos pequeninos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podei-vos assentar. Felicidade foi a minha oração por vocês que inspirou este tema. Mas este tema não é só para a felicidade. Jacó, nesse encontro com o faraó, diz para ele: os anos da minha peregrinação são poucos, foram maus. Chegaram 130 anos, o que eu tenho certeza que ninguém daqui da felicidade atingiu ainda essa meta. E por que Jacó disse isso? Jacó disse isso porque Abraão viveu 175 anos, porque Isaac viveu 180 anos. E porque Jacó viveu os 130 deste encontro, mais 17 que ele permaneceu no Egito, totalizando 147 anos. Então, eu gostaria de te convidar sobre esta frase. Eu gostaria de te convidar para refletir sobre essa constatação de Jacó. Poucos e maus foram os dias, os anos da minha vida. Não chegaram aonde eu gostaria de viver mais que os meus antepassados nas suas peregrinações. E para nós respondermos esta pergunta, esta reflexão, por que ele disse isso, nós precisamos dar um pulo e viajar um pouco sobre a vida do patriarca Jacó. Sua mãe, Rebeca, conhecida por nós, era estéril. Situação essa que resultou numa jornada de seu pai, Isaac, muito longa e muito difícil, numa sociedade que filho era visto como a primeira bênção do matrimônio. O que significava que no mundo antigo ninguém casava e fazia como eu fiz, como muitos fazem. Vou casar, depois eu passar um tempo, depois eu vou me estruturar, depois eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando tudo estiver no lugar, aí então terei o primeiro filho. Não, naquela época casava-se e já esperava-se que na sua lua de mel já viesse a bênção da gravidez. E até hoje, no povo hebreu, principalmente os religiosos, os filhos vão chegando, e eu me relacionei com muitos deles que tinham 6, 7, 10 filhos. E eu brincava quando via, e aí, fechou a fábrica, que pena, se Deus desse mais um. E eu ficava assim, meu Deus, que coragem. Porque filhos eram um atestado da bênção.
o atestado de que o Senhor estava naquilo. Então você imagina para uma mulher estéril viver com essa pressão, a pressão do e aí, já veio, e aí, vai vir, e aí, já está grávida. Então, se a sua mãe era estéril, e por isso que diz que a sua vida não foi fácil, é porque a pressão era muito forte. E porque, apesar do seu pai orar, apesar de Isaac clamar a Deus, apesar da Bíblia te avisar, olha, Isaac orou e Deus respondeu. Aí você ora isso sem analisar o contexto, você fica feliz da vida. Parece que você orou e aconteceu. E não é assim. Isaac ficou orando 20 anos. Ele começou a oração com 40 e o filho veio com 60 anos de idade. O que significa foi uma longa jornada de oração, querendo sim ter o seu filho. E aí a gravidez acontece. E quando a gravidez acontece, vem o segundo componente, o componente que a gravidez não era e não foi fácil. Ela sentia um tumulto no seu ventre, ela não tinha o benefício do ultrassom 3D em nenhum deles. Então ela sentia só aquele mexer dentro que nós, homens, só colocamos a mão, né, e achamos bonitinho, enquanto a mulher está levando os chutes internos. E ela chegou a um ponto que a Bíblia diz que isso virou uma reclamação. O que nos diz que não era simplesmente uma mexida gostosa, que alguém falasse, olha que bonitinho, olha o pezinho dele. Não, era um negócio que tumultuou tanto a vida dela, que ela foi a Deus perguntar por que está acontecendo isto comigo. E se você não põe no contexto de novo, você pergunta, poxa, ela queria tanto um filho, vem um filho e ela pergunta por que está acontecendo isso comigo? O que nos então coloca diretamente na resposta. A sua indagação é porque está vendo esse barulho, essa briga, esse incômodo demasiado. Certamente, Rebeca conhecia outras mães, certamente ela já havia conversado com outras, já havia visto outras gravidezes e achou aquilo estranho. E a resposta de Deus para ela foi: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas, 2 povos se separam, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá o mais novo. Então ela vive essa briga, essa luta interna, até que chegou o dia maravilhoso, vai nascer, os filhos vão chegar, e vem Esaú, o primeiro, o primogênito, ele é peludo. Ele aparece ali na vida, com certeza já enche o coração de alegria, quando a surpresa número 2, uma mãozinha segurando no calcanhar do seu irmão. E aí, por essa mãozinha segurando no calcanhar, o que segura o calcanhar, o nome em hebraico, Yaakov. E esse vem, então, já junto, eu não largo você, você é o osso que eu estou segurando. E começa a vida desses dois. Esaú se torna um caçador, ele gosta do ar livre. Esaú seria um participante do Link Runners, sem sombra de dúvida. Ele gostava da liberdade dos campos, enquanto o seu irmão era o oposto. O seu irmão, ele cuidava de rebanhos, e a Bíblia nos dá uma frase que também às vezes prestamos pouca atenção, que é quando diz que o seu irmão, ele cuidava dos rebanhos e ele habitava em tendas. Pergunta, então só ele habitava em tendas e Esaú dormia ao ar livre? Não. Significava que ele gostava de ficar nesse local recluso, nesse local de comunhão, porque a tenda num deserto, num país quente, é o local onde você se alimenta, é o local onde você dorme, é onde você estuda. Estuda o quê? Você transmite as tradições oralmente. Então Jacó demonstra que ele tinha uma afinidade com as questões da oralidade, com o aprendizado, enquanto o outro vivia pelo campo, com certeza aprendendo também, mas com a natureza e não com o local das 4 paredes da tenda. Num determinado momento, o texto vai nos informando, a narrativa vai nos informando. Eles estão ali, parece que também Jacó tem uma certa afinidade com culinária e ele prepara ali uma comida. Seu irmão vem morto de fome e num determinado momento tem aquela troca, ou aquela, guarda essa palavra, apropriação da chamada primogenitura. Dê-me esse prato de lentilha, eu dou para você o que você quiser. Você quer o quê? Você quer o direito, pelo menos oral, da minha primogenitura? Receba, o que eu quero é comer, disse Esaú. E assim, Esaú troca a sua primogenitura, pelo menos no campo teórico, por o direito a pão e a um prato de lentilhas.
O tempo passa, a vida continua, nada muda muito na realidade dos dois. Um continua na tenda, outro na caça. Quando seu pai Isaque, já velho, membro da felicidade, decide abençoar os seus filhos antes de morrer. E aí, nesse momento, mais uma apropriação indevida toma o seu lugar. O acordo era: Esaú diz, papai Isaque, você vai, casse, prepare a comida, trague para mim, eu vou comer, vou me deliciar da sua refeição, e após disso eu te abençoarei. Mas aí entra a mamãe Rebeca, e a mamãe Rebeca olha para Jacó, e a Bíblia nos diz algo também muito chocante. A Bíblia nos diz que, enquanto Esaú era o predileto de Isaque, Jacó era o predileto de Rebeca. Se você não acredita nisso, o capítulo 25, verso 28. E aí ela olha para a situação e fala: filho, eu dou um jeito, eu preparo a comida, pegue lá 2 cabritos, traz para mim, eu vou dar um jeito nisso, e você vai lá se apropriar da bênção que, na teoria, não deve ser sua. A Bíblia nos mostra, então, e nos apresenta um Jacó com certo medo. Ele obedece a sua mãe, mas o texto deixa claro, quando você começa a ler, que ele sente um receio. Ele sente um receio, mas ele cumpre o plano. Que plano? Enganar o seu pai. Trapacear, que é um outro possível significado do seu nome. Ele mente, mas talvez ele mentiu, só talvez, porque ele acreditava: eu já ganhei a primogenitura. Eu já paguei o preço. O preço foi pão e lentilha para o meu irmão. Então, talvez na sua mente ele fez aquelas ligações que nós fazemos. Sabe quando você vai fazer uma atitude e você fica tentando, no inglês tem uma expressão, linking the dots, você ligando os pontos, e você tenta ligar e falar: então eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. O pastor Eliseu vibrou agora. O plano é bem sucedido. Isaque abençoa Jacó com as mais altas bênçãos dos céus. O pai, presta atenção, já idoso, sabendo que iria morrer, chama seus filhos para abençoar. Gente, eu espero que isso não aconteça logo, mas eu tenho muito desejo que Deus me permita fazer isso. Um dia reunir meus filhos e falar: eu quero orar e abençoar vocês. Como eu escrevi uma música quando meu filho nasceu, dizendo que você siga o caminho que eu segui. Que os seus joelhos te levem para a oração e que o Santo Livro te leve para esse encontro, para essa caminhada com Deus. E ali naquele momento, o pai Isaque abençoa Jacó erradamente, dizendo: o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda, escute isso, o céu do orvalho. Que Deus lhe conceda então a chuva, porque chuva nem com dança de chuva você faz, e nós sabemos bem disso. Que Deus te conceda o suprimento sobrenatural que vem da natureza, porque se vier uma peste da natureza, não há o que você possa fazer. Que Deus te conceda não somente o céu, do céu o orvalho, mas da terra a riqueza. Em outras palavras, que Deus te conceda o sobrenatural que gente não faz e o natural que gente consegue realizar. Que você tenha o melhor dos dois mundos, do mundo celeste e do mundo terreno, com muito cereal. E aí Isaque põe a sua parcela de alegria. E com muito vinho. Que as nações o sirvam, os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos, curvem-se diante de você os filhos da sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem e benditos sejam os que o abençoarem. Diante desse evento, 3 resultados, 3 consequências. Primeiro, Jacó foi abençoado com a bênção da primogenitura. E agora sim, na dimensão da espiritualidade, não mais do acordo verbal e teórico. Segundo, Jacó entra na lista da vingança, dos procurado vida ou morto. Pois o seu irmão promete: assim que papai morrer, eu irei matá-lo. E terceiro, a necessidade de fugir. Eu vou fugir daqui, eu vou então para uma outra região. E foi para a região de Harã, na Mesopotâmia. E aí acontece, guarde também essa frase, o distanciamento geográfico diante do plano de Deus. No caminho ele foi encontrado por Deus.
No caminho, Deus dá para ele a condição de sonhar e entrar nesse sonho, e nesses sonhos falar com ele. Aquela famosa escada que ligava a terra a céus e anjos que sobem e que descem. Além daquelas imagens, Deus fala com Jacó: Jacó, você é um fugitivo, você fez algo estranho, mas presta atenção, eu prometo cuidar de você nessa nova empreitada. Eu prometo dar a você a proteção. E eu prometo dar aos seus descendentes essa terra que agora é travesseiro, é colchão para você. Eu prometo te trazer um dia de volta. Eu vou cumprir toda a minha palavra. Jacó, diante disso, olha, analisa, chama aquele lugar de casa de Deus, que era Betel. Mas antes das bênçãos, os acertos, as provações, antes de tudo aquilo que aconteceria, Deus teria que permitir um ambiente para este homem crescer, ter uma consciência, envelhecer ainda mais, ganhar maturidade, acertando-se com o passado que foi jogado de lado. Ele então prossegue a sua vida neste processo. Ele encontra a sua alma gêmea, Raquel. Alguém agora, nesse momento, se apropria da sua confiança. Ele está diante de um novo cenário, ele quer se casar, mas como apropriação é a palavra que ele usa, faz usufruto, agora parece que ela se transforma em metodologia nas mãos de Deus para apropriar-se de uma coisa que era dele, para que assim Deus tivesse a atenção do seu filho. Porque todas as vezes que Deus pega algo que você achava que segurava muito bem e que aquilo estava bem guardado, uau, ele tem toda a sua e a minha atenção. E o que acontece é aquela bela história. Ele tem que trabalhar para ter a sua esposa. E vem alguém que se apropria então da sua energia, do seu tempo, do seu suor. Trabalhe 7 anos, você ganha sua filha. E a Bíblia nos diz desse homem apaixonado que ele trabalha, e a constatação dele é que foram como alguns dias somente. Mas não acaba ali, quando talvez ele sentisse: agora sim eu estou amadurecendo, agora sim eu paguei pelas minhas culpas, agora eu trabalhei, não foi fácil, mas Deus me deu força por causa do amor, agora eu estou num novo momento. Nada disso. Vem aquela famosa troca de esposas. E a troca de esposa traz um eco de novo do passado. Você não teve ali um conflito com o primogênito? Você não trocou aquele prato de comida pela primogenitura? Não foi um ato ali, no mínimo estranho, que você não fez? Então agora um outro ato estranho envolvendo o tema primogenitura vai te visitar. E o seu sogro literalmente faz isso, entrega Lia, a primogênita, para ser a esposa de Jacó, no lugar de Raquel. Nós não sabemos exatamente como isso aconteceu, irmãos. Nós não sabemos, existem 1001 explicações que vão dele estar completamente bêbado e não ter reconhecido a sua noiva, ou de, naquela época, a mulher, no seu ato nupcial, ser totalmente coberta. E se você achar isso esdrúxulo, isso acontece até hoje em algumas comunidades. Fato é que esse homem, então, tem ali como prêmio do seu trabalho Lia e não Raquel. E a consequência disso, nós já sabemos: eu fui enganado, sofri, não queria que isso acontecesse. Consequência: mais 7 anos do seu trabalho. Ele recebe então Raquel imediatamente como mulher após as núpcias, mas ele tem que trabalhar mais 7 anos. Novamente, alguém se apropria do seu tempo, da sua vida, da sua energia. E Deus? A Deus estava com ele. Ele tinha as promessas do Senhor, mas Deus tinha acertos para realizar, para que ele adquirisse uma consciência curada dos seus dias e da sua vida. E aí a vida caminha um pouco mais. Agora a vida vai estar em paz. Foi estranho, foi difícil, mas tudo bem, vamos lá. Agora então o que eu quero, o que eu celebro é filhos.
E filhos não vêm, porque Raquel era estéril. Enquanto Lia já brindava o seu marido com 4 filhos, com Rubem, Simeão, Levi, Judá. E aí começa a briga interior. A mulher que eu amo não me dá filhos, a mulher que eu não amo tive que aceitar, dá 4 homens. E aí começa aquele conflito maluco, maluco, mas culturalmente aprovado na época, que é a minha serva então vai se deitar com você, e aí começa aquela multiplicação de filhos, e assim vem os filhos que se tornaram as tribos de Israel. Até que Raquel finalmente engravida, e ela dá luz ao seu filho, ao seu primogênito, e o nome dele era José, o 12º filho, incluindo a mulher que não é muito mencionada, chamada-se Diná. E aí ele vai sendo então formatado em meio aos conflitos, aos meios dos dramas dessa família. E como nós somos formatados pelos dramas da nossa família. Essa semana eu conversei com uma pessoa aqui na igreja dizendo, olha, vou lá na escola buscar meus filhos agora. Eu completei, é o cuidado do pai pelos filhos pequenos. E esse senhor completou para mim, eles vão estar com 30 anos e você vai estar ainda preocupado com eles. Eu falei, eu começo a entender que realmente, nem quando eles chegarem nos 40, 50, eu vou continuar preocupado com eles. Eu acho que os irmãos da felicidade sabem isso muito melhor do que eu. E aí vem esse filho nasce, mas quando nasce o filho, o que acontece? Morre a mãe. Logo depois, quando nasceu Benjamim. José nasceu, viveu, vem o segundo filho, Benjamim, e nesse parto ela morre. E esse homem vai sendo formatado, e o Senhor está com ele. O Senhor tem promessas, mas o Senhor primeiro está aparando algumas arestas. Até que chega um momento, é hora de voltar. Deus fala para ele, então, meu filho, agora é hora de voltar. Agora é hora de eu concluir em você algumas coisas, volte. E ele sabe que tem que de novo enfrentar mais inimigos. E dentro dessa decisão de voltar, o Senhor fala, eu estarei com você. Mas o estarei com você não dá garantia psicológica para ele de que nada ruim possa acontecer no meio do caminho. Preste atenção nisso. E aí ele tem que, para voltar, ele tem que enfrentar o seu sogro mais uma vez pelo caminho. Ele tem que enfrentar a Deus no conhecido Jaboque. Ele tem que enfrentar a dor, porque depois do encontro do Jaboque, a sua coxa é fraturada. Ele tem que entender a força da sua decisão. Eu não te deixarei ir enquanto você não me abençoar. Ele tem que assumir uma nova identidade. Agora você não é mais Jacó, agora você é Israel. Agora você é aquele que lutou com Deus, lutou com homens e venceu. Agora você tem uma consciência melhorada da vida. Agora você descobre que sim, os dias não são fáceis. E quando ele acha que já tinha vivido tudo, quando ele acha que tudo estava na santa paz, como já mencionei, ele viveu o luto da mulher amada. E aí, vencendo isso, agora então é na nossa terra, na minha terra, Deus está cumprindo a sua promessa, vem mais um drama. E Deus estava com ele, mas não o livrava automaticamente da dor dos dramas. E esse drama que ele enfrenta aqui no final da sua vida é a fome. Fome. Fome que não há provisão na terra. E por não haver provisão na terra, ele tem que acabar indo para aquilo que foi desdobramento de mais tristezas, que foi a perda do seu filho amado José. Filho que foi vendido, filho que foi levado da sua velhice, filho que trouxe para ele profunda tristeza. De modo que esse homem vai chegando na sua velhice, e ele olha para trás e vai acumulando quantas histórias, quantas tragédias, quantos momentos duros. Mas ele sabia que o Senhor estava com ele, aparando-o, abençoando-o. Até que chega no trecho que lemos. E nessa hora vem esta frase.
Esta frase que afirma a sua consciência. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida dos meus pais, nos dias das suas peregrinações. Nesse momento de consciência, ele é chamado para abençoar a Faraó. Faraó que representava o maior poder na terra. Faraó que era o maior líder político daquele momento, que declarava vida e morte. Naquele momento ele estava numa esfera de espiritualidade, numa maturidade muito maior. Ele ouvia o pronunciar do seu nome, Jacove, aquele que agarra, aquele que trapaceia. Ele já tinha vencido este momento sendo transformado por Deus em Israel. Ele viu, ele experimentou que Deus é aquele que nos segura pelo calcanhar e não nos solta. Ele vivenciou nas suas tragédias a mão de Deus, o cuidado de Deus e a solidão que às vezes é caminhar com Deus. E o que diz isso para nós? O que isso então é traduzido nessa frase, os meus dias foram maus, foram poucos? Isso diz para a gente que a consciência de Jacó nessa hora, ela era dupla. Ela era relacionada com o que passou, com o que ele viveu, com o que ele experimentou. Consciência de que não foi fácil. Segundo, ele tinha uma consciência de que ele não estava naquele momento na geografia que Deus havia prometido para ele. Ele já tinha estado, partido, voltado, e agora ele de novo tem que sair. Ele tem que estar num outro lugar. Mas Deus estava com ele em todas as mudanças geográficas. Então o seu coração, quando expressa, meus dias foram maus, meus dias não foram como os dos meus pais, ele não está literalmente dizendo que porcaria foi minha vida, não. É um canto de esperança, ainda não se concluiu tudo o que Deus tem para fazer. Pois eu estou numa geografia que não foi a que Deus disse que me levaria. Eu estou no Egito para poder sobreviver, escute isso. Eu estou no Egito para poder sobreviver, para poder comer. E ele então prossegue os seus dias, ele vê o seu filho José, ele vê os seus netos e ele se alegra com isso, dizendo, poxa, Deus me deu ainda condição de ver os filhos do meu filho amado. Mas ainda não se completou tudo. Tudo era voltar para a terra. Ele chega no final da sua vida e ele percebe que ele vai morrer sem ver todas as promessas. E ele olha para o seu filho e diz, eu morrerei, mas o Senhor cumprirá a sua palavra. José, prometa-me, leve o meu corpo para a terra que Deus prometeu. Ainda morto, o seu corpo está clamando, eu creio em Deus em vida e em morte. Porque, ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, você não vence os planos de Deus. Pois Deus é Senhor de tudo e de todos. Deus é Deus. De modo que Jacó chega à sua consciência com 130 anos. E ainda dizendo, não se cumpriu tudo. E ele termina os seus dias dizendo, eu não vi tudo, mas Deus vai cumprir tudo o que disse. E nessa hora então, meus irmãos, neste culto de ceia, eu quero te encorajar a olhar para a sua vida, para os seus dias. Os dias que você olha e pode dizer, olha, foram dias bons, aconteceram muitas coisas, ou foram dias difíceis, ou uma mistura dos dois. E você pode constatar, sim, estou chegando a uma maturidade, estou adquirindo uma consciência maior da vida.
diante da vida e da morte, das lutas e das alegrias. Mas eu quero te encorajar nesta manhã, essa consciência de Jacó, mesmo que eu morra, sem ter visto o que o Senhor disse, o Senhor é fiel para cumprir toda a sua palavra. Segundo, eu quero em nome de Jesus te encorajar nesta noite a ter um coração voltado para os que viveram mais do que você. Um coração voltado para quem nós devemos abaixar as nossas cabeças e falar: me compartilhe a sua experiência, porque eu preciso aprender com você. Que nós não sejamos a geração de Roboão, a geração que diz: o meu conselho vem da juventude, o meu conselho vem desses que andam comigo, eu não quero fazer o que meu pai fazia ouvindo os outros, não, eu quero ouvir a galera. Que a nossa geração possa ouvir os que viveram mais. E que possamos confiar no Deus que sobre todos nós vive e impera como Senhor absoluto. Então eu queria te convidar a ficar de pé antes da ceia para nós orarmos. E eu queria pedir aqui algo diferente. Eu queria que viesse aqui, por favor, irmã Ruth Cartolano. Vem aqui, minha irmã. De óculos escuros e tudo. Não é moda, viu, irmãos? É um pós-operatório. Apesar que ela é muito moderna. E eu queria também pedir que o irmão Vladimir viesse aqui. É um representando as mulheres e outros homens. E eu queria pedir, irmã Ruth e irmão Vladimir, que a irmã Ruth pudesse abençoar as mulheres dessa igreja. E que o irmão Vladimir pudesse abençoar nós, os homens dessa igreja, em uma oração, por gentileza. Bondoso Deus, nós estamos aqui agradecidas, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos feito. Nós agradecemos pelo pastor André, pela mensagem que ele nos trouxe, porque a tua palavra é perfeita, ó Deus, e fala aos nossos corações de modo tão claro. Nós queremos, ó Deus, nesse momento, pedir que o Senhor esteja abençoando cada uma das mulheres que está aqui, as mais velhas, as mais novas, as crianças, ó Deus, que estão lá embaixo. Que nós possamos, ó Deus, ser testemunho teu aqui na terra. Que em todos os momentos, ó Deus, nós possamos estar refletindo a tua luz. É isso que nós queremos ser, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Nosso amado Pai, nós te agradecemos porque estamos aqui, Senhor. Porque o Senhor nos criou, homem e mulher, Senhor, e nos trouxe para estarmos aqui te louvando e te dando glória ao teu nome, Senhor, por causa da tua grande, imensa sabedoria, Deus. E nós te agradecemos por isso, te agradecemos como homens, pedimos que abençoe os homens, pedimos que lhes dê sabedoria, que lhes dê responsabilidade, que lhes dê inteligência, Senhor, e que sejam abertos para entenderem muito profundamente a parceria da mulher nas nossas vidas, Deus. Pedimos que abençoe os homens e abençoe as mulheres, em nome de teu Filho Jesus. Amém, Senhor.